Em um dia qualquer, conhecemos Gui, o professor de educação física da escola, obcecado por combates corpo a corpo e no qual ele é bastante habilidoso. No entanto, ele ainda não conhece o propósito que tem na vida, e de que adianta ser tão bom em artes marciais e ter tantos troféus no seu quarto. Aqui ele recebe uma mensagem com uma vaga disponível para ensinar artes marciais no clube da universidade. No entanto, ninguém se interessa por algo tão chato, exceto Afa, um aluno que o respeita demais. E ainda lhe presenteia com um capacete de realidade virtual e a última versão do jogo que quer jogar com ele. Isso nunca chamou a atenção do professor, ele também não era bom nisso, mas ao ver que o garoto pode conseguir mais pra ele. Pessoas que entram pro clube acabam chegando em casa, deixando os livros de lado e colocando esse capacete. Surpreso ao ver que todas as suas habilidades físicas são escaneadas e transferidas para o seu personagem, ele poderia até ser o guerreiro que sempre quis. No entanto, ele já estava registrado, aparecendo nisso em um mundo de fantasia, onde pode subir de nível cumprindo missões ou lutando. O problema é que tentam subir de nível enfrentando inimigos fracos. O mago ataca com adagas e sente seus movimentos lentos, já que a agilidade é para guerreiros ou ladrões. Mesmo assim, o protagonista derrota o primeiro Goblin. E ao invés de aumentar a inteligência para seus feitiços, ele melhora seu movimento, e quanto mais níveis sobe, menos eficazes ficam seus feitiços. Isso é negativo para um mago. Aqui eles veem esses caras incomodando um novato. Mesmo com apenas 10 níveis, o professor intervém e acaba sendo zombado por todos. Sua velocidade e habilidade em artes marciais machucam todos, como seu aluno já esperava. Eles colocam o novato em segurança. No entanto, os bandidos conseguiram chamar seu líder, que acaba sendo um dos únicos jogadores que em poucas horas no servidor já chegou ao nível 25 a temida espada fantasma. Ainda assim, o prota quer tentar e, para ficar justo, o fantasma desativa suas habilidades, pois começa um combate corpo a corpo onde os dois são bastante rápidos. Mas quando lê o movimento, o professor consegue tirar a máscara com a qual ele esconde uma grande cicatriz. Todos ficam surpresos, mas o prota sabe que o cara sofreu o melhor dano possível. Aqui fica claro que eles precisam ficar sérios. Então agora o fantasma usa seu modo furtivo, enquanto o prota pode usar o anel de fogo para criar um escudo. Todos pensam que ele está guardando, mas ele só não sabe usar, e tentando se defender, acaba ficando com a arma. Sem truques, o jogo recria seu instinto, permitindo ler e desarmar um rival nervoso, encerrando o combate. É impressionante, mas ninguém entende o que houve. Ele só ganha o respeito desses bandidos, e ainda mais ao devolver a arma para o líder deles. Todos estão comentando que um nível 10 venceu um nível 25, o que acaba chamando a atenção dos jogadores de alto nível. Até mesmo dos próprios desenvolvedores, que não conseguem comprovar que o cara está usando trapaças. Então aqui o professor fica viciado, subindo de nível sem parar, quebrando a regra de que um mago não pode lutar corpo a corpo. Enquanto isso, vamos com esse time, que é formado por jogadores profissionais de outros jogos e que estão em uma missão de caça que nenhum time conseguiu completar. Ainda falta um mago para começar, então o fantasma sugere um candidato, mas não sabe se é o ideal. Enquanto isso, o professor enfrenta grupos cada vez maiores de monstros, enquanto percebe que seus ataques estão causando mais dano, dependendo das áreas vulneráveis que foram programadas. Mas aqui ele para porque está sendo espionado, já que o fantasma fica surpreso com o quanto ele melhorou em poucos dias. Ele já está no nível 30 e sua espada é letal, mas são interrompidos por uma garota que precisa de ajuda e é salva pelo fantasma, que a observava. Ele só nota o roubo da adaga quando o professor percebe. Mesmo assim, alcança a loira que tenta enganá-lo com outra arma, mas é a mesma usada contra ele. Mesmo assim, ele a carrega nas costas até um ponto de cura, mas com tanta gente, ela aproveita para causar uma confusão e escapar. Mesmo assim, Afa conhece esses ladrões e os confronta no mercado bem antes de ela ser vendida. E embora pareça odiá-lo, a garota fica intrigada com a atitude do protagonista, por isso pergunta o nome dele e acaba enviando um pedido de amizade. O cara é o Cabra, enquanto o fantasma propõe que ele se junte ao seu clã. E como o professor foi o culpado por ele ter perdido reputação, ele decide aceitar e se apresenta na taverna. Na área de missões, ele é levado para uma sala, onde temos o grupo de elites, onde o cara que seria o mago agora tem que ser arqueiro para deixar a vaga para o protagonista, por isso ele tem raiva dele. Ainda assim, ele demonstra reflexos importantes. Algo que chama a atenção do líder e sacerdote do time, que vai colocá-lo à prova na missão que ninguém conseguiu completar.
Eles precisam que ele use o feitiço Bolas de Fogo para atacar à distância, mas literalmente o protagonista não sabe nem como equipar essas habilidades, apesar de ser um mago nível 30. Mesmo assim, ele vai treinar um pouco. Enquanto os elites pensam que o fantasma está brincando com esse candidato, ele pede que lhe deem tempo. Assim eles chegam à Caverna Gulon, com inimigos de alto nível e muita vida. Por isso, é melhor que o protagonista apenas observe por enquanto, já que eles têm um patrocinador nessa missão que pode dar uma nota alta para a equipe. Embora sejam fortes, enfrentam muitos mobs hostis e gradualmente se separam do protagonista, que por azar acaba enfrentando um inimigo de nível 32. Patrocinador. Ele sabe que sozinho não vence, então busca ajuda. Mas era isso que o protagonista queria. Ele não finge mais e, mostrando a verdadeira utilidade de sua espada, consegue derrubar um inimigo que acaba dropando a chave para um atalho. Enquanto todos pensam que ele já foi derrotado e está na área de ressurreição, o cara é o primeiro a chegar na sala do chefe e, como procura grandes rivais, decide enfrentá-lo sozinho. Essa criatura tem uma grande presença, é nível 40 e além disso, com seu apito, acaba invocando mais goblins, dificultando ainda mais para o inimigo. Ainda assim, por enquanto, ele só pode se preocupar com a espada gigante desse chefe, enquanto a resistência do grupo e a cura do albino vão se esgotando. Então, aqui o prota percebe que esse inimigo sofre um sangramento significativo nos pontos fracos. Então, aumentando a velocidade, ele se concentra em esgotar sua barra de vida, o que é ótimo. Até que ele entra na segunda fase, onde não só fica mais poderoso, mas seus lacaios também. Por isso, agora nem mesmo com o patrocinador ajudando eles conseguem fazer algo. Então, aqui o prota lembra que o chefe não tem curas, então com o que aprendeu sobre magia. Fuego ativa a chuva, que não causa muito dano ao inimigo, mas cria uma cortina de fumaça para que o prota ataque. E enquanto todos sabem que serão derrotados no momento certo, os goblins são eliminados do mapa. De fato, o prota derrotou o nível 30, e agora ele não só recebe o baú do chefe, mas também o convite para uma das missões secretas do jogo que ele aceita. Enquanto isso, o resto da equipe acha que deve ser algum erro aparecer a missão como concluída. No entanto, ao entrar na sala do chefe, eles encontram o prota e, todos surpresos, ouvem como ele chegou até ali depois de conseguir a chave. Eles não acreditam que uma só pessoa fez tudo isso. O patrocinador se surpreende e o prota decide dividir a recompensa antes de se desconectar. Então, um dos desenvolvedores do jogo tenta investigar se o cara está usando algum tipo de trapaça. Mas na verdade, ele só explora ao máximo as brechas do jogo com golpes perfeitos, o que pode quebrar o jogo deles. Enquanto isso, seguimos com a loira mentirosa sendo perseguida por essa garota. Elas encontram o protagonista e pedem sua ajuda, pois falta um membro no time delas e sem isso serão dissolvidas. O professor, ao ver o rosto da garota, ele decide aceitar, encontrando-se com um time ametista, cheio de garotas bonitas, mas bastante agressivas, com um único homem. Elas não o querem ali, então ele vai sair facilmente. Porém, Lin, a líder, diz que é mais complicado. Mas para eles simplesmente não vai funcionar juntos, pois de qualquer forma só resta uma opção para elas, que é falar com o time de elite. Ele sabe a verdade sobre o time ametista e como sua líder está sendo assediada por um dos times mais poderosos da região. Tudo porque ela e o conhecido Sem Sorriso estiveram em um jogo anterior, onde o cara enganava outros jogadores para vazar informações importantes. Essa garota o conheceu e, embora também tenha sido vítima, o cara também foi exposto, e pensando em se vingar dela, a seguiu até este jogo. Por isso, o Albino está disposto a ajudá-las, ainda mais com o jogador estrela que elas têm e que ela não sabe. Já conheceram que neste momento está escolhendo armas, e com uma grande variedade que serve para magos que evoluem com inteligência. Ele só se empolga com uma espada que tem afinidade com fogo, mas para um mago não é muito conveniente. Mesmo assim, ele não pensa muito e pega elas gastando bastante, mas aqui ele é chamado pela equipe preparando o plano para atacar o Sem Sorriso, e seus companheiros que são da classe bandido que estão há muito tempo no top 50. Então, para evitar problemas, eles usam máscaras, preparando uma emboscada no caminho de terra, por onde sempre sobem de nível, já que aqui o protagonista fantasma fica encarregado de reconhecer os níveis deles. Sem Sorriso desconfia, então reúnem apenas parte das informações. Será que isso basta para descobrir a fraqueza deles, com um mago e um arqueiro com pouca vida? Basicamente, se eles forem atacados, ficam sem magia. Então o melhor é usar a altura e o sigilo a seu favor. Com isso, eles rapidamente começam a cair. Mas ainda restam guerreiros que seguem o arqueiro. Mas ele já estava protegido pelos elites corpo a corpo. Enquanto eles dominam, o líder decide fugir e é aí que o prota entra em ação, impedindo que ele use o camuflado. Mesmo vendo a qualidade do equipamento do desconhecido, ele acredita que pode vencê-lo. Porém, recebe tantos ferimentos agravados pela queimadura que quase morre. O Albino o cura, avisando para não mexer mais com as garotas do time ametista só para depois eliminá-lo.
No entanto, o cara parece não obedecer, já que depois, na própria cidade, encurrala a garota e sua amiga. Tudo o que ela pode fazer é pedir ajuda. Pois aqui, esse cara diz que só quer resolver as coisas com um monte de bandidos atrás, e ele está disposto a esquecer tudo. Se contarem a ele quem foi o grupo atacante, ela se recusa e terá que lidar com isso. Os elites estão atentos. Mas o Prota é impulsivo e vai sem máscara, mas claro, com uma roupa diferente. Aqui ele finge que quer participar do assédio, até mesmo tomando a dianteira para fazer isso. Aqui ele pega a adaga do chefe e descobre que é ela que permite usar furtividade. O cara fica nervoso, então o professor o usa aqui, quase chorando, dizendo para eles que se entregar na adaga, vão deixá-lo ir, ao que o líder só está indo na onda. Mas com o infiltrado que eles têm no clã, ele sabe que só estão esperando um momento para atacá-lo. Então ele se livra dos inimigos, mas não pode usar a espada porque isso revelaria quem ele é. Então ele recebe a ajuda da loira, que acaba se metendo em problemas por causa do protagonista, porque ela também é contra as injustiças. Ela foi quem realmente vazou os dados pessoais desse perseguidor. Então o protagonista gosta cada vez mais dessa garota. Mas eles precisam acabar com o mal pela raiz ou nada vai mudar. Por isso, novamente com seu traje de emboscada e agora com máscara, ele busca um inimigo que, preocupado com a adaga, o enfrenta de frente. E já que seus aliados fracos não fazem nada, ele começa a receber cortes, pois o protagonista acaba mandando-o de volta para o respawn e não o deixa sair. São tantas as mortes que ele acaba chamando o líder supremo da guilda a qual pertence, e este pensa que o protagonista é o perigo. Mas Lin, a líder dematista, deixa claro que o problema é realmente esse, o líder que ele tem como aliado. Ela entrega a adaga com a qual causou tantos problemas. O cara simplesmente se retira, enquanto o protagonista continua dando um castigo brutal no perseguidor, que a cada morte acaba perdendo mais níveis. Ele tenta comandar os antigos aliados, mas é ignorado. O cara está vivendo no respawn, e aí aparece o líder da guilda, que até devolve sua arma, mas o expulsa de um dos times mais poderosos do jogo. O Prota sente que cumpriu seu trabalho, as garotas ficam muito agradecidas e o Sem Sorriso acaba saindo do jogo. Prota diz que o saque deve ser dividido entre todos. E mais, a popularidade do mago mascarado, que ataca corpo a corpo, começa a atrair muitos novos jogadores graças aos seus clipes nas redes sociais. Um dos desenvolvedores acha que essa pessoa pode prejudicar o jogo, então envia uma carta para a diretoria para banir esses jogadores. No entanto, neste momento ele está ficando tão popular que na sua aula de artes marciais, quando antes ninguém queria participar, agora a turma está cheia de gente, e ele se prepara para o dia seguinte. Ao chegar na aula, ele percebe que terá muito trabalho com um grupo de gordinhos, pois mal suportam 3 minutos. De qualquer forma, aqui o Prota já quer brincar, mas Afa o alerta que com as novas regras por ter matado tantas vezes, já colocaram um preço pela sua cabeça. Bem grande, porque ele é o top 1, então agora precisa se cuidar dos outros jogadores. Por isso, o melhor é se esconder na caverna do chefe que ele derrotou. Ainda assim, pessoas seguem indo ao local em busca dele. Felizmente, com o time, ele evita lutar. O problema é que ele precisa fugir, algo que não gosta, por isso se afasta da cidade. Encontrando-se com uma membro do clã Ametista, já conhecida como Ial, que viaja para um vilarejo remoto para completar uma missão, o Prota se junta a ela um pouco por tédio. No entanto, ao chegar ao local certo, ele percebe que pode estar perto daquela missão especial que apareceu para ele há um tempo. O desenvolvedor sabe que, ao colocar o objeto obtido, a missão de Ed é ativada. E que é uma das mais raras do jogo, a ponto de que as ações do jogador podem mudar o final. Por isso, ele começa conversando com esse velho prefeito que fala para ele sobre Ed, um guerreiro que saiu da vila em busca de um herói que pudesse ajudá-los. Nesse caso, o Prota. O problema é que não se trata de qualquer perigo, ainda mais quando mostram para ele essa mancha de sangue ligada ao desaparecimento de uma criança chamada Morfei, pelas mãos do temido lobisomem que vive perto da igreja. Um inimigo poderoso se aproxima, então o velho oferece aprimorar suas armas com prata. Mas é claro, ele deve se certificar de queimar o corpo depois de matar uma criatura dessas, ou terá uma besta ainda pior. A garota está empolgada porque a missão parece muito interessante, mas a dela era simplesmente entregar uma mercadoria. Por outro lado, para o Prota, a missão continua se desenrolando ao ver a expressão dos NPCs sobre a morte de Morfei. Por isso, o Prota volta ao local dos acontecimentos. Enquanto isso, ao desenvolvedor foi negado o poder de banir o Prota, ainda mais com toda a popularidade que o Prota está trazendo para o jogo. Continua tranquilo enquanto começa a usar seus sentidos e as marcas no local, recriando toda a batalha e o que aconteceu. Aos poucos ele percebe que os rastros são grandes demais, como se a batalha fosse entre duas feras. E ao desenterrar o que supostamente era o túmulo de Morfei, não encontra mais do que um pouco de roupas cinzas junto ao mapa. Um novo caminho se abre na missão,
mas aqui eles são pegos por um lobisomem que persegue o protagonista. Mesmo enfrentando os dois, ele é muito forte, o protagonista só consegue arranhar um pouco sua pata. Enquanto o sol faz com que a criatura desapareça do local, esse mistério só aumenta. No entanto, pode ser que essa criatura esteja se escondendo entre os aldeões em forma humana. Eles começam a investigar e o mais misterioso acaba sendo o milionário Adriano, porém ele também não tem a marca na mão. O protagonista se sente perdido, mas ainda tem um mapa que, com a ajuda da garota, acaba levando-o até uma caverna. Do que parece sair um lobisomem diferente com um saco de ouro, descobre-se que essa caverna é o depósito do milionário Adriano. No entanto, eles não sabem de mais nada, acabam sendo descobertos pela criatura que, ao fugir, os leva até uma cabana isolada, com esse homem que o protagonista já tinha visto pela cidade. Lá, ele revela o que está acontecendo, pois esses lobisomens sempre viveram ocultos entre humanos. No entanto, a chegada de um forasteiro mudou tudo, obrigando os outros lobisomens a minerar ouro de forma escravizante. Pois é aqui que entra o pequeno Mofei, que também era um lobisomem. Decidiu desafiá-lo para acabar com a escravidão e acabou morrendo depois de uma batalha cruel. Agora o objetivo é descobrir quem é o forasteiro que pode curar suas feridas como um humano, e que tem um aroma diferente dos lobisomens. Deve se tratar de uma transformação gerada. E a conclusão a que ele chega é que Eren é o responsável. Aqui, o desenvolvedor não consegue acreditar que o protagonista tenha resolvido a cadeia de missões, mas ele está feliz porque aqui vai enfrentar um chefe de nível 70 que vai destruí-lo. Então, o protagonista enfrenta um milionário que, depois de ser ferido, não consegue mais se esconder, ativando sua transformação. Com esse pingente, a partir daqui é impossível vencê-lo no corpo a corpo. A diferença de níveis é enorme. A vida do protagonista começa a cair como se nada, porém o protagonista acha que fugir também não é uma má ideia, ainda mais com esse pingente tão exposto, então a garota se encarrega de distraí-lo um pouco. Enquanto o protagonista consegue pegar ele pelas costas de uma altura, aqui a situação complica, mas só é necessário cortar o pingente para que o humano fique totalmente vulnerável. O desenvolvedor está incrédulo com o que vê. A garota, surpresa com o quanto ele é impressionante, mesmo achando um pouco arrogante, continua ao lado dele. Então aqui, depois de anunciar que o vilarejo está salvo, ele recebe as recompensas do prefeito. E não é nada menos do que uma arma de nível altíssimo e com uma cor preta incrível. A garota fica encantada, mas o mais chamativo é essa espada, que de alguma forma combina bem com as habilidades de mago. E mais adiante veremos o porquê. Enquanto isso, eles procuram uma área para farmar níveis, chegando até a Cidade da Lua. Aqui os caminhos se separam, e o protagonista, após um tempo fora, se livra de alguns pontos de busca. Ainda assim, há pessoas atrás dele, já que seu armamento chama a atenção. Felizmente, são apenas alguns novatos. No entanto, um deles fica impressionado com a habilidade do protagonista, a ponto de segui-lo até o quadro dos mais procurados. E aqui ele percebe que para se livrar de mais alguns pontos, precisa eliminar jogadores que também tenham pontos. E a localização o leva até aquela taverna, onde o próximo jogador mais procurado parece muito tranquilo em um lugar tão perigoso. Ainda assim, o protagonista chega e facilmente acerta alguns golpes sem resistência, até eliminá-lo, sem saber que era o chefe de um clã. Embora consiga reduzir alguns pontos negativos, ele é perseguido pelos súditos do chefe, que ao serem derrotados aumentam sua pontuação. Assim, ele os engana para fugir da luta. Mas o assédio não para, com essa garota atrás dele tentando atacar, ou pelo menos era o que parecia, já que na verdade o interesse dela é porque precisa que ele a ajude a eliminar alguém. Isso não tem relação com o que o protagonista busca, mas ele diz que esse alvo tem pontos negativos. E se trata da vice-presidente e namorada do cara que ele acabou de eliminar, já que esse clã é um dos mais vingativos. E quando eles têm um time na mira, como aconteceu com o da garota, eles procuram fazê-los pagar, eliminando-os tantas vezes até que percam seus níveis e saiam do jogo. O protagonista, que não aceita injustiças, decide ajudá-los, mas primeiro precisa corrigi-los, mandando ela para a linha de frente, onde de fato a sacerdotisa líder é uma pessoa humilhante, sem motivo. Então agora sim o professor pode entrar, mas primeiro entra o fã de antes, que também tenta ajudar os novatos, mas ele é tão fraco que mal aguenta um golpe. Aqui o protagonista entra com toda a aura. Enquanto isso, o namorado continua pagando por alguns de seus pontos negativos na prisão, mas aqui ele recebe uma mensagem anônima para eliminar o protagonista, com uma habilidade infalível. Enquanto isso, o professor está derrotando inimigos sem matá-los, ou pelo menos não a todos. E embora a garota cure, a maioria acaba ficando sem mana, então isso dá oportunidade para a garota ter seu momento de vingança. Acabando com a perseguidora de uma vez por todas, mas como ela está tão perto dos inimigos, acabam eliminando ela também. Ainda assim, o prota cumpriu com o que pediram para ele, porém a situação está tensa, então ele precisa tomar cuidado.
Esse cara propõe uma emboscada, e mesmo demonstrando ressentimento pelo clã, seu plano é forte, conveniente demais e pouco confiável. Enquanto isso, a sacerdotisa persiste e planeja armar armadilhas para aumentar ainda mais os pontos negativos dele. Isso não é bom para o Prota, então ele chama os seus, enviando uma mensagem para a Elite que, ao ver a situação dele, quer se juntar à diversão. Enquanto isso, o Prota se esconde em uma área tão difícil, onde todos os inimigos são acima do nível 50, por isso essa garota decide montar guarda na entrada. No entanto, no final, ela é a única que fica, já que os outros querem fazer missões ou subir de nível. Isso faz com que os caras aproveitem para emboscá-la e quase conseguem, mas é aí que aparecem os Elites para salvar a garota, porque ainda não sabem quem ela é. Enquanto isso, o Prota começa a confiar muito no fã, porque ele realmente está determinado a melhorar e se tornar mais poderoso. Pois aqui, o Albino entende que ela é a líder da guilda sobre a qual o Prota os avisou na mensagem. Por ser manipulador e brilhante, o Albino fala para ela sobre o mago maligno de combate corpo a corpo. Ele também lhe fez muito mal, e agora podem se unir e esperar por ele na saída para acabar com ele. Claramente, a garota não tem opções e acredita na história. Avisam o protagonista sobre sua possível rota de fuga, mas na verdade, para acabar com esse grupo, ele precisa agir na raiz do problema. Esse é um grupo grande demais, mas na cidade eles também têm muitos inimigos e pessoas que já atormentaram. É assim que a Espada Fantasma se encarrega de recrutar os gênios de antes e recrutar todo aquele que tenha algo. Contra o clã da Lua, que já está se espalhando pela cidade para demonstrar poder, a sacerdotisa acha que tudo está indo conforme o plano do Albino. Porém, de repente, eles começam a perder companheiros, e todos ao mesmo tempo. A líder não entende a situação enquanto seus aliados morrem e aguardam o respawn, continuando a perder vidas. A operação pareceu simples. Ela percebe que foi enganada, enquanto o Albino está mais do que tranquilo. No entanto, a garota recebe uma mensagem do namorado com um novo plano que lhe foi proposto. Enquanto todos comemoram a queda de um grupo tão humilhante, aparece um esquadrão que, sem muito esforço, começa a eliminar os aliados com uma força que ninguém consegue deter. A Elite sabe que será difícil detê-los, então tudo o que podem fazer é evitar que acabem com os magos, reunindo-se no local para enfrentar esses inimigos aprimorados no corpo a corpo. Aqui, o noivo Yui deixa claro quem é o chefe da Cidade da Lua. Vendo como o nível de ataque dele é desproporcional e com alguns aliados em modo furtivo, ele começa a deixar os protagonistas sem curandeiros. Felizmente, a Elite aparece para estabilizar as coisas, e o Albino repara nessa espada, uma arma de nível brutal que aumenta os status de toda a equipe. Algo tão apelão assim não foi obra de outro, senão do desenvolvedor que faz de tudo para acabar com o protagonista, pois aqui a equipe aguenta como pode. No entanto, esses caras até tiveram a recuperação de mana melhorada, habilidades que nunca foram vistas, porém com a chegada do fã. Isso também indica que o grande mago corpo a corpo está próximo, e desde o início ele deixa claro para Yui de quem se trata, já que ele também tem suas habilidades. Ele elimina os guerreiros furtivos que restavam. Sua força e velocidade são impressionantes, por isso está vindo uma virada épica nessa luta. No entanto, por aqui encerramos essa primeira parte deste Donwa, que realmente me surpreendeu bastante, porque aborda muitos conceitos interessantes dos jogos de RPG. Além de ter um protagonista que reencarna, que fica mais poderoso, com uma evolução por níveis que agrada bastante. Uma animação bastante expressiva para ser em 3D, então realmente considero que vale a pena assistir, porque também tem uma trilha sonora bem decente nos momentos certos. Se eu notar que gostaram da história e querem mais, preparo a continuação rapidamente. Vocês só precisam comentar, me dizer o que acharam do vídeo, o que gostariam de ver, o que pode ser melhorado e só isso. Espero que aproveitem e a gente se vê no próximo vídeo. E enquanto não temos mais capítulos deste Donwa, deixo vocês com outra dessas histórias, que na verdade é muito boa e bastante desconhecida. Assim começa essa história com um jovem que foi humilhado pelos deuses, a ponto de passar de um príncipe respeitado a ser castigado com uma brutalidade que até tirou sua visão, pois aqui o vemos procurando seu irmão no castelo que lhe pertencia, mas não passa de um traidor o atacando, já que também se vendeu aos deuses. Apesar de seus ferimentos, o aleijado Sao Yun arranca a lança, começando um combate onde o Albino mostra que tem habilidade, com ou sem olhos. Ainda assim, depois de um corte mínimo, seu irmão Bai lhe dá a única opção. Fará todos acreditarem que o matou, mas ele deverá abandonar seu nome e o reino. O Prota mostra que poderia tê-lo matado antes, mas aceita o acordo. O loiro pode ter problemas por deixá-lo vivo, mas o mais provável é que fora do reino ele não sobreviva nenhum dia, enquanto vemos como anos atrás. O nome Sao Yun representava o herói da humanidade, já que salvou a todos do demônio conhecido como Kuiba, que renasce a cada 333 anos.
No entanto, os deuses decidiram que ele estava pecando contra eles, humilhando-o com os piores castigos. Tomaram seus títulos, agora ele só tem a lança com a qual foi ferido para sobreviver. Enquanto avançamos 30 anos nesta pequena comunidade pobre, onde o velho se tornou temido pelos aldeões. Embora tenha esse ferreiro como amigo, que além de melhorar sua arma, o alerta de que há bandidos de olho nele, pois Shao Yun acaba na floresta, enquanto esses ladrões têm certeza de que vão tirar tudo de um cego. Para eles é fácil. Ele tenta avisá-los, mas é forçado a usar um único movimento com o qual desmembra todo o grupo. No final é sempre a mesma coisa. Só se aproximam aqueles que querem matá-lo pelos 50 mil de cobre que valem sua cabeça. E é por isso que ele tem um cemitério inteiro no quintal de casa. Ao tentar descansar, ele encontra uma presença tão rápida e forte que acha que seu irmão finalmente contratou um bom assassino para matá-lo. No entanto, por mais forte que seja, trata-se de uma simples criança que, além disso, está apenas brincando com ele enquanto o abraça. Ele não deu mais atenção a isso. No entanto, justamente à noite, um bandido usa a criança para chegar até a casa, onde deixa o velho sem sua habilidade de perceber. E é o pequeno que, sentindo-se culpado, acaba salvando-o. O problema é que ele não está acostumado a matar, então o velho assume a culpa, o acalma um pouco e, mesmo assim, momentos depois o leva para acompanhá-lo a enterrar o cadáver. Aqui os dois conseguem entender que estão igualmente exilados pela sociedade. Já que o menino também está desamparado, dormindo no lixo, por isso ficará com ele enquanto decide chamá-lo de Milin. Um menino a quem pouco a pouco ele ensina a habilidade de canalizar o poder e transformá-lo em ataque. O velho se surpreende porque a obra desse menino é grandiosa demais. Mesmo assim, eles retornam para casa, onde o ferreiro conta que o Kuiva, o demônio, reapareceu e pode ser a chance de reencontrar e se vingar do irmão. No entanto, à noite ele percebe que a aparição do Kuiva é real, porque está no corpo de Milin. Isso é perigoso, pois ele recorda que na aliança só podia eliminar a criatura rapidamente, por isso leva-o ao lago para afogá-lo. Ou pelo menos era o que parecia, porque anos depois vemos Milin usando justamente a água como meio para canalizar seu chakra, suprimindo a aura de Kuiva. E é justamente por isso que no céu está ficando difícil para eles rastrearem até essa aldeia que ninguém conhece por ser tão pobre, e além disso fica na montanha. Ainda assim, o povo da aldeia aprecia o jovem, já que ele trabalha e é o melhor vendedor da região. Mas sem saber, uma praga está se espalhando pelo lugar. Enquanto isso, o velho testa Milin, mandando-a proteger a fruta com seu poder enquanto ele volta para casa. Porém, apenas Ming Chen aparece na volta do velho, o único de seus guerreiros que continuou fiel a ele e que o alerta sobre a praga, que segundo rumores é causada por Kuiva. Por isso, agora todos têm uma pedra que reage perto do demônio, então Shao Yun deve avisar o jovem. Mas antes ele percebe que também foi infectado. E é aí que aparece o líder da aldeia, Yehuya, que tenta escapar com seus homens pela fronteira. E para isso ele usa os infectados, por isso o velho é sequestrado. Enquanto isso, Milin consegue completar a missão, embora com alguma ajuda desse elfo desconhecido. Ao chegar em casa, ele encontra apenas uma marca que desde criança indicava grande perigo e que deveria fugir. Claramente, ele vai procurar sua única família, encontrando-os em uma ponte, onde Yehuya deixa claro que eles devem fugir, caso os deuses lancem alguma onda de extermínio que apague todos eles. Para o protagonista, importa apenas resgatar o velho, desafiando o chefe da aldeia para um duelo e iniciando uma luta, onde o velho se altera por causa do pequeno. No entanto, seu cavaleiro lhe lembra que não deve se alterar, ainda mais porque estão fazendo os preparativos para se vingar e recuperar tudo o que lhe tiraram. Enquanto isso, o prota está em desvantagem contra o chicote modificado e ainda tenta proteger a fruta do mestre. Ele entende que para vencer não precisa apenas de poder, mas também de ter clareza sobre o que deseja, proteger. Parando a adaga com a mão nua e com ela, enviando uma quantidade de energia que lança o rival contra uma rocha. Aqui o Albino aceita a derrota, mas além disso, pela lei, entrega seu poder até mesmo sua fortaleza. Mas para o cara só importam as pessoas, enquanto seu mestre o parabeniza por cumprir a prova, uma força que todos começam a respeitar. Aqui se passam vários dias enquanto vemos Jin, uma espécie de gênio da tecnologia, obcecado em acabar com Kuiva. Na verdade, ele conhece toda a sua anatomia. Ainda assim, ele está frustrado porque, apesar de tantas guerras, os humanos nunca conseguiram se defender contra o demônio. Por isso, ele chega ao limite necessário para conseguir uma arma. No entanto, é curioso que esse cara e toda a área ao redor dele estejam sem um único infectado. Por isso, para o ferreiro, esse cara deve ter encontrado alguma cura que pode ser perfeita para Shao Yun. O problema é que há rumores de que na entrada da caverna desse cara, ouvem-se os lamentos das crianças que ele usa para experimentar. O velho pede ao cavaleiro para impedir que Milin se arrisque, mas ele não gosta do protagonista e o deixa ir atrás dele. Ao chegar à caverna, ele é vigiado e cercado por várias armadilhas, das quais precisa escapar com sua velocidade, mas são numerosas. Ele acha que vai morrer até que sua máquina indica que a caverna está perto.
Ele não consegue acreditar que a criatura que eles estão procurando há 10 anos está tão perto, mas literalmente ele explode tudo até chegar ao seu laboratório, pedindo que salve seu pai. O cara se surpreende por parecer um humano comum e ser influenciável, querendo apenas ajudar a família. Ainda assim, ele o faz sentar, coleta amostras de sangue e de fato é o Cueva. Então, com a desculpa de dar o antídoto, começa a prepará-lo. Enquanto isso, o protagonista percebe que o cara possui um robô muito realista. Até quando chora, o velho o engana, faz ele sentar na cadeira e baixa suas defesas para aniquilá-lo com o reator. Felizmente, Jehu já está lá fora com canhões, demonstrando sua lealdade ao protagonista. Mas o velho sabe que esse bandido comum logo se tornará o demônio destruidor que todos conhecem. Se precisarem se sacrificar para atingir o objetivo, ele destruirá tudo. No entanto, Millen tem outros planos, tentando salvar o cara, até mesmo levando-o até a entrada, pedindo para ele salvar sua única família e ficando soterrado. Isso faz com que o velho se lembre de como começou a fazer armas que pudessem destruir a caverna para manter sua família a salvo. Essa obsessão fez com que ele negligenciasse a filha, que ficou gravemente ferida após uma queda. Isso só aumentou sua raiva de matar o demônio, mas agora que conseguiu, sente-se ainda mais vazio. Porque os livros nunca descreveram que a caverna tivesse uma personalidade tão humana, até mesmo uma família. Então ele acaba de joelhos, enquanto Yehuiah o leva para que cumpra seu trabalho. No entanto, dos escombros aparece Millen, que se arriscou ainda mais para salvar o corpo robótico da filha. Um gesto que leva o velho a abaixar a cabeça pela primeira vez e se tornar aliado. Ao voltar à aldeia, o protagonista nota uma desconhecida que o fascina, enquanto o velho se recupera da doença. Tudo graças a Gen, que espalha o antídoto pelo local, mas além disso percebeu que não foi pela caverna. Esse vírus foi criado pelo homem e as aldeias precisam se unir, assim como a montanha, pois aqui começa uma guerra pelo controle da região, conquistando aliados no processo. E enquanto isso, Yehuiah se torna líder das tropas, sendo bastante calculista, atacando à noite e aproveitando o terreno a seu favor. Enquanto isso, no meio de tudo, o protagonista ainda não encontrou a garota que procura. No entanto, isso está trazendo muitos problemas que pessoas inocentes têm que pagar. Um dia, ele escolhe uma garota que chama sua atenção e diz que é ela quem ele tanto procurava. E mesmo colocando-a em segurança e lhe dando comida, ela está desesperada para fugir. Millen deixa claro que nada vai acontecer que ela não queira. Ele está tentando evitar que seus homens levem mais mulheres. Após uma semana, ele dirá que ela não lhe se interessa mais, e ela poderá partir sem problemas. Porém, nesses dias, a garota passa a ver o protagonista de outro jeito. Principalmente no dia da feira, quando para ganhar um ovo como presente para ela, o cara compete contra 2 gigantes para ver quem consegue levantar mais peso. No início, o protagonista parece baixinho, mas tem resistência incrível. Mesmo assim, a garota fica preocupada, mas o protagonista tem tudo sob controle, o que de alguma forma a impressiona. Depois descobre que já preparam o casamento deles, achando que foi ideia do protagonista. Mas o velho diz, o pessoal da vila não está para brincadeira. Ele deve levar a garota a sério ou desistir dela. Pois então chega o dia do casamento, onde a garota aparece pronta com seu vestido, quando de repente surge um encapuzado para roubar a noiva. Todos ficam preocupados e em alerta, mas é o protagonista quem a leva para casa, não sem antes mostrar um pouco da paisagem, onde ela sente pela primeira vez o quanto esse cara é confiável e algo muda para ela. Então ele pega o barco, avança um pouco e de repente é transportado para a Terra dos Deuses, onde na verdade é isso mesmo. É a garota que procurava pelo protagonista de cabelo azul, mas disfarçada, pois foi enviada para encontrar o Cueva. Após o ocorrido, ela está incerta. Enquanto isso, o protagonista se entristece, pois o velho não viu tudo o que viveram. Então ele ouve falar de um torneio onde o grande prêmio é um objeto conhecido como o Olho de Cristal. A principal função é encontrar o Cueva, mas também devolve a visão aos cegos. Tudo isso em um evento organizado justamente pelo traiçoeiro Bai. Aqui o protagonista chega ao Coliseu e, ao passar pela revista, é acusado de roubar o convite, pois pessoas comuns não podem entrar. Porém, ele é salvo pelo guerreiro que conheceu durante o treino, que explica que nem todos podem entrar no torneio, já que o vencedor também poderá aspirar a se tornar líder da aliança contra a Cueva. O protagonista não sabe o que fazer, mas é evidente que ele tem força para participar. E Bai, que estava passando por ali, o vê até mesmo com seu amigo Elfo, que é perseguido antes da competição. Já que a família dos leões aspira à liderança da aliança, então eles tentam eliminar os mais poderosos antes do jogo. Então, o prota vai ajudá-lo com os ensinamentos que recebeu do seu velho, enquanto o dia do evento não chega, onde justamente o elfo consegue chegar até a final contra um cara montado que ele não consegue acreditar. Permitem que aleijados compitam na final. Como provocação, o elfo se cala e inicia uma luta equilibrada, mas o leão vence em força e velocidade, já que o braço do elfo treme.
Ainda assim, cada espada só é bloqueada em uma coreografia de campeões. Pela velocidade, o elfo arranha o olho do rival, que fica furioso, e ativa mais de 2 chakras, então cada golpe será ainda mais forte. Sua espada acaba destruída e ele está a um golpe de ser derrotado, porém, acaba surpreendendo ao desviar do ataque, e com o que era seu braço ferido, ele dá um soco carregado de energia que o manda voando, colidindo contra um casal, enquanto fica encurralado porque acabou de perder, pois esse foi o conselho do Prota. Ele aguentou durante todo o torneio a dor do braço machucado, lutando com ele para que no final o adversário se descuidasse e ele pudesse guardar esse golpe final. Pois aqui todo o Coliseu comemora. Como combinado, Prota fica com o olho de cristal por ter ajudado na vitória, separando-se novamente enquanto se despede do velho Vai, sem saber que ele foi um traidor. Ainda assim, vemos o procedimento de instalação do olho de cristal no velho. Nos primeiros dias de recuperação, sua visão é delicada, mas ele já se emociona ao ver as cores. No entanto, eles são interrompidos por uma carta convidando os líderes das aldeias para finalizar a aliança de toda a montanha em um grande banquete. O que claramente é suspeito, mas o Albino deve comparecer, só que o obrigam a deixar sua arma na entrada. Enquanto isso, todos os líderes decidem quem poderá liderar os demais. Enquanto isso, Isou de maneira estranha está impaciente para ser escolhido, já que sua proposta é que unam forças para chegar a um acordo com a aliança. Mas para Cao Yun isso não é uma boa ideia. É claro que tudo ficará bem no início, mas seguirão sendo brinquedos dos deuses. Por isso, muitos líderes passam a vê-lo, aos poucos, como alguém disposto a colaborar com o inimigo. Então, ao sentir que está perdendo, ele joga sua carta na manga, revelando a todos que o velho Albino, na verdade, é irmão do líder da aliança. Por isso o ódio se inverte e todos o chamam de infiltrado. No entanto, é evidente que seu irmão roubou o trono dele. Ele não teria motivo para voltar. Eles querem que ele prove lealdade bebendo um vinho possivelmente envenenado. Ele faz isso, e a maioria dos líderes acaba aceitando que, por ser tão poderoso, ele seja quem os lidere nesta grande guerra. Mas além disso, com toda a raiva que sente, Sou diz a todos que não precisam segui-lo e colocar suas aldeias em risco, por alguém que criou o Kuiva desde criança. Aqui claramente os outros líderes ficam alterados. O demônio das lendas, que só traz caos, os assusta tanto que o obrigam a ficar sem fazer nada. No fim, o pânico dos outros é porque a aliança pode puni-los. Festim continua como se nada estivesse acontecendo. Enquanto isso, o velho lembra que depois da operação não podia usar seu chakra ou colocaria seu corpo em risco. Ao ouvir críticas sobre quem considera quase um filho, o velho força os olhos e consegue enxergar um pouco, enchendo os braços de energia. Pois aqui, enquanto sangra, ele se levanta para metralhar todos os líderes das aldeias nesta sala, e qualquer um que se coloque em seu caminho na saída. Graças ao caos, Ren e Erhuya estavam prontos para entrar, mas não é necessário. Tudo o que sabem é que agora definitivamente resta apenas um líder para toda a montanha. Assim passam os dias, Milin volta para casa, mas precisa se preparar, porque agora os reinos na fronteira das montanhas estão preparando suas forças para enfrentar Cao Yun com grandes e poderosas armas. Ainda assim, subestimam o rival, achando que apesar de vir de família importante, sua habilidade é limitada por ser cego e cuidar deles. É mais uma oportunidade para apagá-los do mapa? Então, no dia seguinte, eles se reúnem com o Reino das Feras, que na verdade não está muito interessado em se envolver em uma guerra que não é dele. Mas já que querem se dar bem com a aliança, vão ter que fazer o sacrifício e acabar o mais rápido possível com o velho, que justamente está passando pelas terras dos leões. Eles enviam uma carta dizendo que não estão interessados na guerra, que passem o mais rápido possível. No entanto, é claro que se trata de uma armadilha para poder enfraquecê-los e depois emboscá-los. Com isso, é uma espada especial que se alimenta dos chakras, multiplicando sua força. Então, eles devem ficar atentos. No entanto, a Qiyun parece sofrer um desmaio e isso os obriga a descansar na região. O velho não deve se mover por 7 dias nem usar seus poderes. Mas ficar parados lhes dá uma vantagem em caso de uma emboscada, já que tem suprimentos suficientes para se defender e se alimentar. Enquanto isso, o leão, com o passar dos dias, vai ficando sem comida. Por isso eles se retiram e seus aliados estão decididos a iniciar o combate de frente. Afinal de contas, o povo das montanhas não passa de bandidos fracos. No entanto, o Prota já está preparando tropas para atacar pela retaguarda, então os leões já começam em desvantagem. Mas o combate consegue se estender bastante ao usar canhões contra o povo das montanhas. Ainda assim, a força dos protagonistas é superior e eles conseguem tomar o que resta da montanha, enquanto só vão restando rivais caídos pelo chão. Ainda assim, o Albino, com sua arma poderosa, é orgulhoso demais para recuar, e em um momento ele faz uma verdadeira carnificina. Por isso, Milin, para evitar mais mortes, o desafio é para o combate final de guerreiros. Então, o duelo de espadas começa com uma velocidade dos dois, mas a diferença nas armas realmente se nota, liberando uma aura carregada com o poder dos deuses.
Ainda assim, o protagonista avança e bloqueia o que pode, mas é quando fica soterrado que ativa algo a mais, liberando finalmente os 4 chakras. Aqui sua energia muda para um tom vermelho, onde a arma é o próprio corpo, e com isso ele acaba dominando seu rival. Com esse impacto massivo, pois como dizem as regras dos duelos, ele deve entregar sua arma e se ajoelhar. Ainda assim, o protagonista acha essa humilhação sem sentido e sabe que não age assim. Ele também não vai ficar com a relíquia, então o gigante fica confuso. No entanto, ele respeita sua força, então, ficando sem honra e sem propósito, eles decidem acolher essa besta entre as tropas. À noite, Milin termina de se recuperar dos ferimentos, mas a aventura deve continuar, e ele tem trabalho a fazer para chegar até a Aliança e finalmente enfrentar os deuses. No entanto, é aqui que termina a primeira temporada deste Donwa, que no último episódio até anunciou com animação a segunda parte para 2022, mas ela nunca foi lançada. Por enquanto, precisamos nos contentar com este Donwa, que é agradável de ver. Sinto que a animação deixa a desejar e a história pula várias cenas que poderiam ter sido épicas, mas no geral está bom. Só resta que aproveitem aqueles que procuram algo desconhecido. 3.000 curtidas para resumir as prequelas, que aliás são bem antigas e com outra animação. Mas se vocês se interessarem, eu trago para vocês na hora e como disse meu pai, eu abandono vocês.